está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Versículo 30 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. E essa indicativa bem posterior à comparação de que o esforço necessário para alcançar a salvação é o esforço de entrar por uma porta estreita e não por uma porta larga. Erroneamente podemos compreender essa frase como entrar pela porta estreita ser a porta das dificuldades, das tribulações, das desolações, talvez até de calúnias. Poderíamos entender esse trecho, inclusive alguns, com uma tendência mais masoquista, de achar que é preciso procurar todo o sofrimento e consolar-se com todo o sofrimento que possa existir na vida, de modo que nada se pode fazer a não ser sofrer. Ainda entrar pela porta estreita pode significar somente dificuldades. Alguns até diriam que entrar pela porta estreita seria aquelas pessoas que são somente perseguidas, injustiçadas a todo tempo. E a porta estreita tem uma conotação muito mais simples, exigente e, infelizmente, ignorada. Percebamos que Jesus está prosseguindo o seu caminho para Jerusalém. Isso é citado no versículo 22. Enquanto caminha para Jerusalém, com todos aqueles a quem encontra, ele ensina e realiza a sua missão de mostrar aos homens que a grande vida, a vida por excelência, veio ao encontro de cada um que se dispõe a segui-la. Essa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, quais são os merecedores dessa vida? Quantos são os que se salvam? São 10, 20, 30? São os daquele grupo? São os de outro? São os que entram pela porta estreita.
Mas o que é essa porta estreita? A porta estreita significa no caminho de cada dia, em cada coisa, em cada papel que exercemos, seja ele qual for, o do pai para com o filho, o da mãe para com os filhos, o do empregado para com o seu patrão, o do patrão para com o seu empregado. Seja qualquer papel que nós exerçamos na sociedade e na vida, deixarmos com que esse papel esteja impregnado do compromisso pela vida e pelo seguimento de Jesus Cristo, que não significa sermos negligentes com as exigências e as coerências com as quais precisamos, literalmente, nos empenhar em realizá-las. O bom pai é aquele que busca a educação do seu filho, e isso significa que a porta estreita é fazer o que o filho, em alguns casos, não entenderá, mas é necessário, sendo o melhor para ele. É entender que na condição de empregado ou de empregador, aquilo que é de direito seja resguardado. Entretanto, a tarefa que me cabe deve ser exercida com o máximo de dedicação. É fazer com que aquilo que sou na vida em relação às outras pessoas realmente seja bom, seja o melhor possível. Sendo o melhor padre, sendo o melhor fiel. Não importa saber quantos se salvam, o que importa é fazer todo o esforço necessário para que hoje eu possa, com a cabeça tranquila, com a mentalidade, com a minha consciência tranquila, e com a cabeça erguida, olhar para o meu Senhor se com Ele tiver que me encontrar. A coação de um pai para com o filho, ou a negligência de um filho para com o pai, demonstram, na verdade, o desejo de passar pela porta larga, que é o de eximir-se das responsabilidades inerentes à sua vida e ao papel que exerce. Ora, não importa dizer se nós convivemos, se nós falamos de Jesus Cristo, não importa dizer se nós simplesmente fizemos obras de caridade, isso não significa verdadeiramente que estamos trilhando o caminho com nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de alguns não gostarem disso, mas é uma verdade, eu posso inclusive entregar uma cesta básica com os motivos mais egoístas possíveis. E buscando a porta larga do reconhecimento ou mesmo de um privilégio. Lembremos-nos, não é difícil de entender que alguns inclusive assim fazem obras de caridade, se associam a ONGs para conseguir não só votos, mas também prestígios. Demonstrar a sua influência. Esforçar-se por entrar pela porta estreita é a cada dia na sociedade, em qualquer papel, ser o melhor que se pode, pautado pelo seguinte princípio: em tudo deixar com que a vontade de Deus, a verdade, seja o crivo, ou seja, o critério para minhas escolhas e as minhas ações. É por isso que na conclusão do trecho que hoje escutamos vai ser dito: há últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão os últimos, porque em alguns casos, e esses casos infelizmente não são raros, as pessoas com o passar do tempo se acomodam, voltam-se para a sua condição privilegiada de um bom tempo e deixam de se dedicar com afinco àquilo que é de sua responsabilidade. Depois de um tempo de empresa, a pessoa pode, justamente por compreender o modo de funcionamento daquela empresa, deixar de exercer a sua função adequadamente. Depois que entendemos o fluxo com o qual as pessoas
se organizam, trabalham. Podemos, por exemplo, entendermos que em determinado horário podemos fazer tais coisas, em outro horário não, porque naquele outro horário alguém que não deveria estar naqueles lugares estará e prejudicará a nossa ação. É como uma criança que, quando os pais estão próximos, comporta-se de modo inadequado, mas quando está longe dos pais, comporta-se adequadamente. Acho que todos nós já vimos como uma criança, ao querer chamar a atenção dos pais, é somente eles chegarem em casa e fazem exatamente tudo aquilo que não faziam quando estavam somente com os avós ou com os cuidadores. Mas ainda há uma coisa interessante. Lembremos-nos daquelas imagens singulares nas salas de aula. Enquanto o professor, tido como um pouco mais enérgico, estava na sala ou se encontra na sala, os alunos comportam-se. É somente ele sair que a algazarra acontece. Mas imediatamente, quando ele volta, os alunos tomam postura. O que isso quer dizer? Quer dizer que os alunos não entenderam bem o seu papel. E o porquê? Porque comportam-se adequadamente às vistas daqueles que podem chamar-lhes a atenção. Isso é hipocrisia. É claro que os alunos, eles crescem com o tempo e amadurecem. Entretanto, lembremos-nos, quando nós crescemos, nos tornamos maduros, adultos, nós ainda temos esse traço. E daí então, com o passar do tempo, corremos o risco de nos comportar como alunos ou como pessoas que na sociedade fazem o que é correto para que os outros vejam e não com a convicção de que se deve ser o melhor possível. Na história, assim, aqueles que começam com mais afinco e têm pouco tempo, dedicam-se a demonstrar a que vieram. Assim acontece nas empresas, assim acontece na escola, assim acontece, por exemplo, no início de ministérios. Dedicam-se com afinco, prestam atenção naquilo que devem fazer. Ficam preocupados em não errar. Mas com o passar do tempo, porque adquirem uma certa segurança, deixam de se dedicar adequadamente a oferecerem sempre o melhor. Me recordo que uma senhora que ajudava em nossas comunidades, numa das paróquias pelas quais passei na Groenlândia, era muito atenta. Entretanto, tinha alguns traços de displicência. Como assim? Do jeito que tá bom. Ninguém vai ligar para isso. Do jeito que está, feito de qualquer maneira, não está bom. Porque não significa que estamos oferecendo melhor. Inclusive, me lembro que quando converso com alguns daqueles que colaboram comigo no santuário e diante das exigências conseguimos realizar bem as nossas tarefas, eu costumo dizer, agora o crivo, agora a exigência é maior. Porque uma vez que oferecemos o melhor, ninguém gostará de receber o pior ou o menos bom. Isso significa, evidentemente, que passar pela porta estreita é, a todo instante, dedicar-se sempre com afinco, independente do tempo, a oferecer o que há de melhor em nós, por meio de Cristo. No atendimento às pessoas, no aconselhamento, na escuta, no canto, no ministério que for, na limpeza, na organização, sempre buscarmos oferecer o melhor.
porque isso significa, se nós entendemos bem qual é o nosso papel. E é exatamente por isso que, ao longo desses dias, nós temos escutado Paulo falar na carta aos Efésios, em primeiro lugar, sobre si, na sua dedicação ao ministério de anunciar o Evangelho. E também hoje, ao falar para os filhos, para os pais, para os escravos, para os senhores, que devem sempre oferecer o melhor de si, na consciência de que oferecer e ser o melhor que pode é sim deixar com que o Cristo passe pela sua história e alcance as outras pessoas. Porque Ele não nos ofereceu o que era o suficiente ou o que nós, ou o que Ele achava que era necessário. Ele ofereceu tudo de si. E quem aceita seguir a Cristo oferece tudo de si, a todo instante. O Senhor, como cantamos no Salmo, sempre cumpre as suas promessas. Nós, como batizados, como cristãos batizados, obviamente, precisamos entender o que nós vamos oferecer cada dia deve ter o mesmo critério. Ele ofereceu o melhor de si a nós. Por que nós vamos oferecer somente o que sobra? Ou o que é suficiente? Porque qual é o número do que se salvam? Não importa. O que importa é se eu hoje estou fazendo todo o necessário para que a salvação se realize nesse momento em mim. E a salvação começa quando eu ofereço tudo de mim e não o que sobra. Confiantes de pé ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será